Quem foi o rei Josafá? Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica no dia de hoje. Está localizada aí no livro de 2 de Crônicas, capítulo de número 20, versículos 17 ao 20, que diz o seguinte: Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé. Vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Josafá foi um rei de Judá que sucedeu o seu pai Asa. O reinado de Josafá está registrado nos livros de 1 Reis, capítulo 22, versículo 42 ao 50, e 2 de Crônicas 17, versículo 21. Antes de falarmos sobre quem foi Josafá, precisamos saber que existem outros homens com esse nome além do rei Josafá. Os principais personagens bíblicos chamados de Josafá são um cronista que viveu durante os reinados de Davi e Salomão, mencionado como um dos principais oficiais do reino, 2 Samuel 8, versículo 16, e versículo 2 Samuel 20, versículo 24, capítulo 20, e 2 Reis 4, versículo 3. E um sacerdote que foi designado para tocar a trombeta diante da Arca da Aliança, quando esta foi levada para a cidade de Davi. 1 Crônicas 15, 24. E um dos oficiais de Salomão, citado no livro de 1 Reis 4, versículo 17. Ele tinha a responsabilidade de coletar os impostos dos distritos de Isacar, pai de Jeú, rei de Israel, 2 Reis, capítulo 9, versículo de 2 ao 14. Então esses foram alguns Josafá, mas o Josafá que estarei falando agora neste momento é o rei Josafá. Vamos conhecer essa história. O rei Josafá reinou aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Ele reinou em Judá, ou seja, no Reino do Sul, que consiste no território das tribos de Judá e Benjamim, e na época em que o reino estava dividido. Como já dissemos, Josafá era o filho de Asa. Sua mãe era Azuba, filha de Sili. Josafá foi contemporâneo de Acabe e Acasias, Jeorão de Israel. O nome Josafá significa Jeová tem julgado. Então este é o significado do nome aí, Josafá. Nós todos sabemos que a liderança é uma das qualidades mais valorizadas na sociedade atual. Todos os dias somos impactados por exemplos de líderes que inspiram e transformam as suas comunidades, empresas e nações. No entanto, para sermos líderes, é preciso mais que talento e carisma. É necessário desenvolver características e habilidades específicas que possam inspirar confiança e respeito à sua equipe. Então Josafá, ele foi um dos que reinou.
Então vamos ver as lições e as qualidades desse rei e o que ele tem para nos ensinar. Josafá foi o quarto rei de Judá, filho de Asa e neto de Abias. Ele reinou por 25 anos, sucedeu o seu pai, Asa, e sendo sucedido por seu filho, Jeorão. Josafá foi considerado um dos reis mais piedosos e justos, de acordo com a narrativa bíblica. Durante o reinado, ele promoveu reformas religiosas e tentou cultivar a adoração ao Deus de Israel, que era o principal, né? Então ele restaurou aí, foi usado por Deus para isso, e além de fortalecer a defesa do seu reino contra inimigos externos. Então é necessário que nós nos fortalecemos contra os nossos inimigos ocultos e não ocultos. Nós precisamos estarmos aí vestidos com essas armaduras de Deus. E Josafá se precaveu aí disso. Precisamos dessas qualidades também. Josafá foi conhecido por sua sabedoria, justiça, resolvendo disputas entre os súditos com equidade. Você está vendo? Ele era sábio e também praticava justiça. A sua história, ela é uma história que todos nós devemos aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Josafá é descrito na história bíblica como um rei justo, piedoso, que buscou seguir os caminhos do Senhor. Ele fortaleceu as suas defesas de Judá, promoveu reformas religiosas, ordenando que os levitas ensinassem a lei de Deus ao povo, estabelecendo tribunais para julgar as disputas entre os habitantes. Um determinado momento em que o reinado de Josafá uniu forças com o rei de Israel Acabe para lutar com os sírios, que havia invadido o reino do norte. Apesar de ter vencido a batalha, Josafá acabou sendo criticado pelo profeta Jeú. Lembrando aí, como foi falado, que Josafá foi ajudar este Acabe, né? E acabou sendo criticado pelo profeta por ajudar este homem. Mais tarde, Josafá enfrentou outra ameaça. Desta vez, os moabitas, amonitas, que se uniram contra Judá. Ele convocou o povo para jejuar e orar. Deus lhe respondeu, enviando uma mensagem através do profeta Jaaziel, e disse que a batalha era do Senhor e ele os entregaria nas mãos de Judá. Josafá e o seu exército louvaram a Deus. Milagrosamente, os inimigos acabaram sendo derrotados sem necessidade de lutar. Afinal, quando Deus está do nosso lado, os nossos inimigos são derrotados sem precisarmos de lutarmos, porque se somos fiéis ao Senhor, se estamos andando corretamente, sinceridade perante o Senhor, Ele vai lutar as nossas guerras, porque Ele está vendo o nosso proceder, nosso caminhar, nossa sinceridade com Ele. Então, no final de sua vida, Josafá cometeu alguns erros e levou desaprovação de Deus em uma derrota militar nas mãos dos edomitas. Em geral, a história de Josafá é vista como um exemplo como seguir fielmente os caminhos de Deus, apesar de ter vacilado um pouco. Aí pode trazer bênçãos, andar fiel com Deus e vitórias, mas que é necessário ter cuidado ao fazer alianças com aqueles que não compartilham da mesma fé. Então, se você que serve ao Senhor Jesus, serve a Deus, está fazendo alianças com pessoas que não têm a mesma fé que você, que não procede os mesmos caminhos, que não procede de acordo com o que está escrito na sua palavra, são essas pessoas que você tem aliança, não são pessoas tementes a Deus, não são obedientes à palavra, não seguem o que está na palavra, procuram servir, não somos perfeitos, mas que procuramos andar com sinceridade ao Senhor. Se não andam, procure se afastar, porque essas pessoas vão trazer, de alguma maneira, prejuízos para você. Porque se você andar com pessoas que não servem a Deus, de alguma maneira você vai pegar um costume ruim, você vai pegar um costume muito desagradável e vai ser difícil você largar. Então, é necessário que tomamos
precauções, né? Precauções a respeito de não fazermos alianças com pessoas que não servem o nosso Deus. Apesar que em alguns momentos o Senhor ele trabalha de forma diferente, que nós não entendemos, né? Porque quando Davi foi fugido de Saul, ele se escondeu lá no terreno dos filisteus. Mas não quer dizer que Davi estava junto com os filisteus. Ele teve que correr para lá, por quê? Porque era uma forma dele sobreviver. Mas era uma sobrevivência. Não era uma aliança, era uma sobrevivência. Mas temos que ter cuidado com as alianças que fazemos para que não venhamos aqui desagradar ao Senhor e os seus propósitos. E vem outra pergunta aqui. Quem foi a esposa de Josafá e quem são seus filhos? A Bíblia não menciona o nome da esposa de Josafá, mas registra que ele teve vários filhos. Esses são, portanto, os filhos do rei Josafá. Jeorão, a qual se tornou rei sucessor do rei de Judá, Azarias, Jeuel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Esses foram os filhos aí de Josafá. Mas a esposa não está aqui trazendo nenhuma menção sobre ela. E outra pergunta surgiu: quais foram os erros do rei Josafá? Que está escrito na Bíblia. Embora o rei Josafá, sempre lembrado como um líder justo e piedoso, que ele foi mesmo, ele cometeu alguns erros durante o seu reinado. Conforme descrito no Antigo Testamento da Bíblia, nós temos alguns erros aqui para deixar citado, para você entender que Josafá, teve sim o seu lado de obediência a Deus, mas também teve aqui alguns erros que nós não devemos entrar na mesma situação que Josafá entrou. O primeiro aqui, olha, aliança com Acabe, foi o que eu falei sobre alianças. Josafá cometeu o erro de fazer uma aliança com Acabe, rei de Israel, para combater os sírios. No entanto, Acabe era conhecido por ser um rei ímpio, que adorava outros deuses com letra minúscula, além do Senhor. Depois de vencer a batalha, Josafá acabou sendo repreendido pelo profeta Jeú por se unir a um rei ímpio. 2 Crônicas 19, versículo 2. Faça essas leituras. Segundo ponto, casamento de seu filho. Josafá também errou ao permitir que o seu filho Jeorão se casasse com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, que também era uma adoradora de Baal, e isso acabou levando graves consequências para o povo de Judá, quando Jeorão se tornou rei e promoveu a adoração a outros deuses. 2 Crônicas 21, versículos 6 e 7. Terceiro, aliança comercial com Jorão. Josafá, mais uma vez, cometeu o erro de formar uma aliança com o rei de Israel, desta vez com Jorão, filho de Acabe, para fazer negócios navais. Essa aliança acabou levando uma derrota militar nas mãos dos edomitas. Leia 2 de Crônicas 20, versículos 35 e 37. Então, cuidado com que tipo de gente você está fazendo alianças. Cuidado, Josafá aqui cometeu esses erros. Tenha muito cuidado. É uma advertência aí para nós. Termos cuidado com quem nós fazemos alianças. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? É um ditado popular. Cuidado. Aqui vamos entender algumas atitudes do rei Josafá para que o povo recebesse a vitória. Foram as seguintes. Primeiro, convocou o povo para fazer um jejum. A primeira atitude de Josafá foi convocar o povo para jejuar, como forma de demonstrar sua humildade diante de Deus e seu desejo de buscar a sua vontade. Como sabemos, o jejum é uma prática que consiste em abster-se de alimentos ou bebidas por um período determinado de tempo, com o objetivo de concentrar na oração, no relacionamento com Deus. O jejum também é um ato de humilhação diante de Deus. Segundo ponto, chamou o povo para orar. A oração é uma forma mais direta de se comunicar com Deus. Apresenta a Ele nossos pedidos, agradecendo e louvores,
sempre a Deus. Josafá convocou o povo de Judá para uma oração fervorosa, na qual reconheceram a grandeza de Deus, lembraram de suas promessas e expressaram sua total dependência de sua ajuda. A oração é uma atitude de humildade, confiança em Deus e pode nos fortalecer a encorajar nos momentos difíceis. 3. Clamou a Deus por orientação e ajuda. Josafá sabia que diante da ameaça de inimigos poderosos e as estratégias humanas por si só não seria suficiente para garantir a vitória. Por isso, ele e o povo de Judá buscaram a Deus por orientação e ajuda. Deus recebeu a oração do povo de Judá, enviado uma mensagem aí para o profeta Jaziel, que trouxe a orientação e o encorajamento à batalha. Buscar a Deus por orientação e ajuda significa reconhecer a nossa limitação e a nossa necessidade de sua sabedoria e poder em nossas vidas, né? Para quem aí é autossuficiente, que acha que pode tomar decisões sem pedir a orientação de Deus, está cometendo um grave erro, gravíssimo. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados, pessoas limitadas, humanos. Então, o que não é da nossa alçada é da alçada de Deus. Por isso que você aí, que está ouvindo a palavra do Senhor, tem que entender uma coisa. Não adianta você forçar nada. Se você ficar forçando, você fazer as coisas com a sua própria força, você não vai conseguir nada. Você vai ser um derrotado, uma derrotada, não vai ir para lugar nenhum. Porque a nossa força ela é pequena, a nossa força é limitada. Mas a força do Senhor, a ajuda dele, a sabedoria dele vai nos orientar a seguir o melhor caminho para nossas vidas. Então, cuidado com essa autossuficiência de você achar que você pode tudo. Porque você não pode tudo, não. Quem pode tudo, quem faz tudo, quem manda em tudo é o nosso Deus que está sentado no trono, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. É Ele quem manda, é Ele que pode, é Ele quem faz. Então, entregue para Ele tudo que você precisar. E olha só o que Josafá disse quando ele estava em guerra com os edomitas. 2 Crônicas 20:15. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Após essa mensagem, Josafá e o povo de Judá foram encorajados e fortalecidos por Deus. Eles se levantaram pela manhã e foram para a batalha cantando louvores ao Senhor. Por isso que é importante, né, cantar louvores, ouvir louvores. É importante, né? Porque Deus ele também trabalha no meio dos louvores. Chegando ao campo de batalha, ficaram surpresos ao descobrir que os seus inimigos já haviam sido derrotados pelo próprio Deus. Os exércitos inimigos lutaram uns contra os outros e se destruíram mutuamente, sem que Judá precisasse lutar. Essa vitória foi grande demonstração do poder e da fidelidade de Deus, um testemunho do poder da oração. Josafá então liderou o povo de Judá em uma atitude de humildade, fé, confiança em Deus. E Deus respondeu a oração deles de uma forma poderosa. E qual foi a oração que Josafá fez? Vamos aqui ler. Ó Senhor Deus dos nossos espectadores, não és tu, Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos das nações. Em tuas mãos estão o poder, a força. Ninguém é capaz de resistir a ti. O nosso Deus, não expusestes e habitastes desta terra diante do teu povo Israel. Não lhes dê esta terra para sempre. E eles construíram o teu santuário aqui para o teu nome, dizendo: se alguma calamidade nos sobrevier, como a espada, o juízo, a peste, a fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti. Pois o teu nome está neste templo, claramente a ti, em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
E agora vemos os amonitas e os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando saíram do Egito, mas que afastaram deles e não os destruíram. Vejam como eles nos recompensam, vindo expulsar-nos da terra que nos deste como herança. Ó nosso Deus, não nos julgarás, pois não temos força para enfrentar este exército enorme que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, nessa oração de Josafá, ele reconheceu a grandeza e a sua soberania sobre todas as nações. Ele também lembra que Deus é um Deus de promessas, que ele protege o seu povo com mão forte. Por isso, Josafá, ele entregou aí tudo nas mãos de Deus. E a resposta veio. A vitória, a libertação milagrosa de Judá contra os seus inimigos. E qual foi o fim aí do rei Josafá? O fim do rei Josafá é marcado por sua aliança com Acasias, o rei de Israel, para que construa navios comerciais. Deus desaprova essa aliança e os navios naufragem antes de partir. Mais tarde, Josafá é confrontado por Jeú, um líder militar que havia se rebelado contra o rei de Israel. Josafá é referido em batalha e morre, né? Ele foi ferido nessa batalha e morreu. Depois de pouco tempo, o seu filho Jeorão sucede como rei de Judá. Embora a Bíblia não fale sobre a idade de Josafá no momento de sua morte, mas sugere que ele viveu uma vida longa, bem-sucedido como rei de Judá. Quanto ao seu túmulo, a Bíblia registra que ele foi enterrado na cidade de Davi. O fim de Josafá, bem como a sua morte, é mencionado em 2 Crônicas 20, versículo 35 a 37 e 2 Crônicas 21 e versículo 1. E quais foram as características aí do rei Josafá quando ele estava na direção de Deus? Primeiro, o coração dele era direcionado para Deus. Josafá colocou Deus em primeiro lugar, obedeceu os seus mandamentos. Segundo, qualidade aí para Josafá, um líder corajoso. Josafá inspirou muitos inimigos em seu reinado, né? Matando aí seus adversários. Ele liderou batalhas e confiou em Deus. Terceira qualidade, prioridade na justiça. Josafá, ele nomeou juízes em todo o tempo para resolver questões legais, né? E manter a paz sobre o seu reino. Quarta qualidade, Josafá era um homem estratégico, né? Ele fez algumas alianças estratégicas, mas ele, nessa aliança com Acabe, ele não foi um bom estratégico, não. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando das qualidades. E Josafá buscou alianças com outros reinos, como Tiro, para fortalecer a segurança, né? A economia de Judá, e tornando-se um rei próspero. Quinta qualidade, o arrependimento e humildade. Josafá entendia seus erros e se arrependia quando errava. Ele buscava o perdão de Deus e era humilde ao suficiente para admitir suas falhas. Isso tornou-lhe um modelo de liderança, pois ele era um exemplo como um líder. Deve ser, com certeza, uma pessoa humilde que tem essa capacidade de reconhecer os seus erros e suas limitações. Por isso que Josafá foi um líder bom nesse sentido. Porque quando nós erramos, nós temos, de alguma maneira, uma forma de boicotarmos, né? De alguma maneira, nós procrastinamos a nos arrepender. Nós demoramos muito para nos arrepender de coisas e falhas que fazemos, né? Mas Josafá não, ele reconheceu aí que ele errava, que ele era limitado. Aqui outra qualidade para
Josafá, ele foi um rei que buscou a Deus em oração, pediu direção a Deus. Ele reconheceu a grandeza e o poder de Deus. Ele agiu com humildade e confiança em Deus. Ele foi obediente ao ensinar os mandamentos de Deus ao povo. Ele foi misericordioso, justo com o próximo. Ele buscou aconselhamento e orientação a Deus, né? Que nós temos que fazer isso. Isso é importante para nós. Demonstrar coragem e perseverança diante das dificuldades. Josafá glorificava em todas as situações a Deus. Ele sempre apresentava a Deus as suas glórias. Ele honrava a Deus em meio às suas dificuldades. Ele sabia o seu propósito, que era servir e fazer a vontade de Deus, e procurar fazer isso com o coração. E a conclusão disso tudo, da história de Josafá, é que é marcada de conquistas políticas, econômicas e espirituais, tendo como base o exemplo de seu pai Asa. Embora não fosse perfeito, Josafá tinha um coração voltado para o temor de Deus e sabia pedir perdão e arrepender-se de seus erros, pois Deus se agrada de quem tem um coração arrependido e contrito. Seus efeitos são um modelo para quem deseja superar as crises, pois Josafá buscou o Senhor e autorizou a autoridade divina para solucionar seus problemas, expressando a sua gratidão e dedicação. Porque todo rei, todo líder, ele tem que cuidar de todas as áreas daquele reinado. Não importa que área é, mas este líder tem que ser cuidadoso, tem que prestar atenção, né? Tem que estar na direção de Deus sempre, porque Deus é quem vai orientar este líder para ser um bom líder de exemplo, como foi Josafá. Apesar que teve alguns erros, mas isso não importa. O importante foi as qualidades que ele teve. Mas os erros também vão servir para que nós também não façamos coisas que nós vamos nos arrependermos, como alianças erradas. E se você não conhecia, você está conhecendo agora este rei chamado Josafá. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.